Então, bem-vindo a esse pequeno parque ecológico. Fica situado no Boi Branco, município do Iati, no estado do Pernambuco. Então, vou mostrar para vocês as coisas fascinantes. Tanto as pinturas rupestres, algo que eu não sei falar muito, e a vida selvagem que tem nesse lugar. Tem uns mosquitinhos aqui bem chato, eu não sabia que tinha tanto mosquito. Mas, gente, o lugar é fascinante, começando por essa rocha grande aqui. As pinturas rupestres, elas ficam dentro de um grande rio. E esse rio desce. Acredito que ao longo de milhões de anos, essas pedras elas foram descobertas. As águas foram tirando as areias, as terras, dissolvendo as terras, e foram descobrindo essas artes rupestres que foram feitas, eu não sei nem quantos milhões de anos atrás. Mas eu vou mostrar o que eu sei. Então vamos ao vídeo. Qualquer pedra tem alguns desenhos rupestres, tem alguns efeitos. Essa pedrinha aqui, ela tá toda, se observar direito, toda cheia de buraquinho. É uma espécie de pintura em baixo relevo. É quando eles não usavam tinta, algum tipo de tingimento na época. Então eles escavavam grandes cavernas por ali. O vídeo hoje não vai ter nem corte, porque hoje está fascinante. Aqui você tem que reparar direito e tem que ter muito cuidado porque é cheio de casa de marimbondo. E aqui, como tem muitos roedores, principalmente mocó, punaré e preá, é o lugar de cobras perigosas, de serpente como cascavel, jararaca, cobras corais, enfim. Mas eu vou explorar esse lugar fascinante para vocês. Continua para cá, eu vou mostrar algumas pedras, algumas coisas bem interessantes ali, algumas escavações legal ali. E também vou descer nessa parte aqui. Tanto aqui como lá em cima, e eu peguei esse ângulo aqui. Essas pedras, a água está esculpindo elas de formas bem diferentes, fazendo umas espécies de concha, e isso fica muito bonito. É uma rocha muito dura, um aspecto bem duro mesmo. E olha lá as pinturas lá em cima e muitos símbolos aqui embaixo. E aqui também, cheio de símbolo em baixo relevo. Gente, isso aqui, é o que eu estou mostrando, fica bem perto aqui da cidade do Iati, do estado de Pernambuco. Esse lugar aqui, esse pequeno parque ecológico, essa região, faz parte do município. E é um grande lugar para se fazer uma expedição escolar, uma expedição estudantil. Eu não sei por que as escolas não se interessam para isso. Se você trouxer uma pessoa que entenda desse tipo de artefato, e trouxer pessoas também que entendam de trilha, essas coisas, seria um ótimo lugar para as crianças, para os jovens, aprender um pouco da nossa história, do passado, porque é isso que vale a educação, a gente estudar o passado para entender o futuro. Não é. Eu tenho certeza que se aqui tivesse 2 caixas de som aí em cima tocando funk, música, apologia ao crime, de pornografia, aqui estaria cheio. As escolas estariam trazendo ônibus que não cabia nessa região aí em cima. Mas como se trata de educação, como se trata de aprender o futuro, aprender o que é bom para a vida, obviamente esse lugar aqui se torna praticamente deserto. Crio até conversa folclórica, crio até histórias folclóricas de que aqui tem algum tipo de negação assombrosa, coisas desse tipo. Isso é tudo conversa mole. O que aqui tem é grande símbolo feito em baixo relevo, em alto relevo, feito em baixo relevo, em pinturas rupestres, que realmente iria agregar interesse para os estudantes que realmente querem estudar, e seria muito bom para o nosso município levar isso para mais longe, mostrar isso para mais pessoas da região, tá bom? Se inscreve no canal Sessão Aventura, ativa o sininho de notificação
acompanhe os vídeos do canal, que o meu canal é de vida selvagem, mas quando eu encontro coisas tão interessantes como isso daqui, eu prefiro fazer uma filmagem sobre isso daqui, gente. Então, as escolas da região, eu acredito que sabe disso melhor que eu, né? Que isso aqui é uma fonte de educação. Educação que você precisa aprender. Você precisa aprender. Assim como a educação mesmo fala que estudando o passado a gente entende o futuro. Então tá aqui, gente. Vamos ver aqui, observar, estudar, entender um pouco como era feito a escrita. Com muitas pinturas, muitos símbolos estão espalhados aqui, que não dá para você observar bem, por razão do limo que se cria nessa pedra. A pintura rupestre, pitografia ou pintura rupestre de baixo relevo, o que significa que ela é esculpida na pedra, em vez de só pintada. Às vezes eles esculpia a pintura na pedra, na rocha, né? Então eles também pintavam dentro desses baixo relevo, por isso tem uma cor meio avermelhada, meio diferente. E essa cor é muito antiga. E uma tinta que dure, um tipo de atingimento que dure tanto tempo para ainda hoje ter vestígios de pintura, ela tinha que ser muito bem feita. E os povos de antigamente, dessa época aqui, ou digamos quase da época da pedra, eles tinham uma técnica. Eles tinham uma técnica diferente. O que eles faziam? Eles simplesmente procuravam, que aqui tem bastante, um tipo de rocha conhecida como hematita ou óxido de ferro. Eles pisavam, trituravam, faziam aquele pó e misturava com gordura animais. Formava aquele óleo. Então eles pintavam dentro desses baixo relevo, que isso dura praticamente para sempre. Tanto fazia na pintura de baixo relevo, como eles faziam também na pintura normal, no só pintado. Então é uma arte. Eles pintaram esse pequeno painel, e logo atrás da câmera também tem um grande painel gigante aqui, que é cheia de símbolo. Infelizmente, como nós estamos no período mais úmido, nasceu os limos na pedra que escorre a água de cima e cobriu todas as partes. Mas tem época que aparece muito mais isso daí. Então essa aqui é uma grande história do Parque Ecológico do Sítio da Pedra Pintada. Sítio do Parque Ecológico Pedra Pintada, que do Boi Branco, né? Fica situado aqui no Boi Branco, isso mesmo. É isso aí. Muito interessante esses pictogramas pintados há cerca de 4 milhões ou 11 milhões de anos atrás pelos povos remotos. É interessante demais. Além de ter umas pinturas em baixo relevo nessa parte aqui, também tem umas comunicação, tem umas escritas ali em cima e também baixo relevo. Tem uns formatos do tipo ondas e algumas coisas descendo do tipo, parecia o que eles queriam que imitar a cachoeira que forma aqui. Então, mas ali, gente, é interessante você ver essas coisas, dar valor para nossa história. Isso aqui é nossa história. Isso aqui foi feito pelos homens primitivos, pelos homens remotos, pelos povos que não estão aqui mais há milhões de anos. Agora que eu descobri, agora que eu vi ali, que é aquela parte ali, ó, bem ali é uma serpente. Eu pensei até que fosse uma onda, mas é uma serpente. Olha a cabeça ali, ó. Tá? Parecendo que ela estava flutuando em cima da água, não sei. E tem algumas pinturas em baixo relevo ali, os buraquinhos nessa parte aqui, como vocês podem ver. O mais interessante também é que nessa parte aqui tem um tipo de um... Não vai dar. Eu vou ter que descer lá. Eu vou ter que descer. Meus amigos, e eu acho que só vai dar para mim vir para aqui mostrar a vida selvagem.
os animais que tem bastante por aqui, principalmente os roedores, mocó, punaré e até as cuícas, que eu já escutei algumas ruendo por aqui, cantando por aqui. E parece que isso vai ficar para depois, porque alguma coisa não. As pinturas me chamaram muita atenção. Essa é um tipo de rocha muito dura mesmo. Parece que foi esculpido pela água, mas só foi esculpido pela água o formato da rocha e não as pinturas. As pinturas foram esculpidas assim, foram feitas pelos povos primitivos. Essa conhecido como pinturas rupestres, todo mundo sabe disso. E olha só esses estilo de desenho, tem desenho aqui em baixo relevo. Tá vendo? Aqui tem um símbolo, tipo uma cruz, e alguns outros símbolos que já estão apagados, porque devido à água descer por aqui com pedras, com arenito, costuma tirando ao longo do tempo e acaba apagando um pouco essas pinturas, mas é umas pinturas fascinantes. Eu sou fascinado pela história por essas histórias antigas. Isso aqui é muito legal mesmo. Agora eu vou apontar a câmera lá para cima, Pessoal, também tem essa coisa verem bem outro interessante tipo de aqui, ó. pintura fascinante. É uma escavação bem, tipo, muito bem feita aqui que fizeram, né? Aí uma paredinha bem ali, ó. Aí tem um buraco bem ali. E ela continua para esse outro lado aqui, ó. Tá vendo? É muito bem feito, olha. Olha só que coisa legal. Tá, eu tô pra dizer que foi a água que fez, mas eu não sei, uma panela muito bem feita, rapaz. Muito bem feita mesmo, olha só. Aí tem um buraco ali que vaza pro outro lado. E o riacho realmente ele não passa aqui. O rio ele passa ali. Vou dar um giro aqui, ó. Tem algumas outras poças e com acabamento, com as bordas muito bem feitas, né? Eu não conheço esse tipo de... Não estudei essas coisas, então só pessoas que entendem, né, que vai explicar melhor isso daí, eu não entendo muito. Esse aqui é um parque ecológico, né? Conhecido como Sítio da Pedra Pintada. Fica situado aqui no povoado Boi Branco. É um povoado que pertence ao município do Iati, uma cidadezinha aqui do estado do Pernambuco. Ok, gente, se inscreva no canal. Muito obrigado.